Olá para você que acompanha o Conversando sobre Saúde. Hoje o nosso último episódio da série sobre epilepsia. E eu vou conversar com a Nívia Collin, que é uma mãe da epilepsia. Roda a vinheta. Nívia, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. E eu vim hoje conversar com a Nívia porque ela é uma das administradoras do grupo Mães da Epilepsia. Ela participa também do Epilepsia Brasil, né, Nívia? Sim. Isso. E a Nívia, ela convive diariamente com o problema da epilepsia porque ela tem um filho que tem epilepsia, né? Então ela vai falar agora do sentimento da mãe, vai ajudar as famílias a entender um pouquinho melhor esse problema. Ela também é neuropsicóloga, né, Nívia? Isso. Além de psicóloga. Isso. Eu queria saber, para a gente começar, como que foi receber o diagnóstico? Avassalador, né? É muito difícil você entender que a qualquer momento o seu filho pode perder a consciência em qualquer lugar, né? Então, quando você tem uma criança com 7 anos que você manda para a escola, você manda para a escola, vai trabalhar tranquila ou volta para casa, enfim, cada família com as suas rotinas, né? E você deixar um filho na escola pensando que ele pode ter uma crise convulsiva, perder a consciência, às vezes está num brinquedo alto, brinquedo de balanço, enfim, pode numa quadra e pode se machucar, é muito difícil, né? Muito triste. A família meio que um pouco se desestrutura, porque a mãe, no meu caso, assim, eu fiquei totalmente insegura, depressiva, não aceitava, né? Eu costumo dizer que a notícia da epilepsia costuma trazer 5 momentos, né? O primeiro momento é a notícia, o segundo, logo consequência é a depressão, a negação, né? Isso não vai acontecer de novo, não é possível que isso esteja acontecendo comigo, com meu filho. Isso quando acontece como aconteceu na minha família, né? Aos 7 anos, mas outras famílias recebem a notícia logo que a criança nasce. Nossa, né? E eu imagino que muitas pessoas devem se identificar, né, com esses sentimentos e de impotência, né? Isso. E como que foi para você, assim, como você lidou com essa angústia, esse medo, essa preocupação? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus a oportunidade de ter uma família como a minha e ter um marido maravilhoso que me entendia, que quando eu chorava, às vezes ele chorava junto e que não cansou de me ajudar, me apoiar atrás de informação, de entender o que é que o meu filho tinha e como é que eu podia ajudar naquele momento e me ajudar, porque as crises do meu filho sempre foram dormindo, então eu passava as madrugadas em claro, né? Então, isso altera toda a rotina, tanto do meu trabalho como com os cuidados com o meu outro filho, que na época tinha 10 anos, né? Com a rotina familiar, com a rotina sexual, com toda a rotina, porque você deixa de ser aquela pessoa que tinha, né, aqueles cuidados com a família e só pensa no problema, né? Então, o segundo grande momento é você ir atrás de informação para, às vezes, sair dessa foco depressivo, dessa negação e entender que ela pode acontecer, que vai acontecer porque tem o diagnóstico de epilepsia e o que fazer para ajudar tanto a criança como a família. É interessante que a gente está vivendo 2 momentos agora nesse mês de fevereiro, que é o Purple Day e o Dia Internacional da Epilepsia, né? Isso, ontem foi o Dia Internacional da Epilepsia, que é a segunda-feira do mês de fevereiro. O Purple Day é 26 de março, né? E eu costumo dizer que a gente tem que explicar o porquê que está vencido o roxo. Não é simplesmente, hoje é o Purple Day, ninguém está comemorando nada. A gente está conscientizando sobre a importância de divulgar a epilepsia, né? E tem um terceiro momento que é 9 de setembro também. Então a gente tem 3 épocas do ano que a gente fala, né, da epilepsia. Essa entrevista foi gravada em fevereiro, tá? Para você que está acompanhando no canal. Então é mais ou menos o momento que a gente está vivendo aí, esses dias que a Nívia falou, né? Isso. Por que é importante conscientizar? Porque hoje seu filho tem uma vida normal, né? Você até falou, eu achei interessante alguns vídeos que ela publicou, que a epilepsia não pode ser o ator principal, né? Para mim, eu sempre digo isso. A epilepsia não pode ser a atriz principal na vida do meu filho, na minha vida. Ela vai ser coadjuvante.
coadjuvante, a gente vai andar de mãos dadas. É como uma pessoa que tem diabetes, ela vai ter diabetes a vida inteira. Né? No caso do meu filho, é um dos tipos de epilepsia que começou no final da primeira infância, aos 7 anos, e que tem a intenção de se terminar, né? Antigamente se falava de epilepsia benigna da infância, epilepsia rolândica, e que a cada 2 anos aí lá muda essa nomenclatura. Então, hoje nós estamos num momento de desmame de medicação. Ele está há 4 anos e 3 meses sem crises, né? Está com 16 anos. Eu, que por estudar muito, preferi esperar o finalzinho da adolescência, vai completar 17 em março. Mas a gente sabe do risco de, no desmame de qualquer fármaco, né, que tem uso contínuo, ter um rebote, a pessoa voltar a ter crises convulsivas por abstinência à medicação. Então, tem todo um cuidado. As pessoas falam para mim, mas por que você ainda fala disso? Por que você deixa o prédio da Avenida Paulista roxo? Por que você se veste de roxo, vai fazer caminhadas, vai dar entrevistas se seu filho está há 4 anos sem crise? Porque eu vivi isso na pele, de saber que ele podia a qualquer momento ter uma crise e as pessoas não saberem socorrer. Entendi. Né? Você tocou num ponto agora muito importante que muitas mães e pessoas que têm epilepsia, que estão assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que elas pensam a respeito disso, né? Como lidar com o preconceito? Então, na verdade, eu acho assim, de 9 anos para cá, meu filho vai fazer 17, 10 anos quase, né? Que eu convivo com a epilepsia, eu não sinto este preconceito. Na minha cabeça, na minha família, com os meus filhos, com o meu marido, nós nunca escondemos. Nós já entendemos, passando essa fase de aceitação, nós entendemos que se o meu vizinho ao lado souber e eles entrarem no elevador e meu filho tiver uma crise, eles vão saber como assistir. E se a escola souber, eles vão saber, né? Que não pode pôr o dedo na boca da pessoa que está com crise convulsiva, que não pode dar nada para beber, que você tem que pôr a pessoa de lado, você tem que esperar a crise passar, tem que cronometrar, né? Passou de 5 minutos, tem que socorrer. Então, eu nunca tive isso, mas eu vivo no grupo, nós somos 17 mil pessoas, né? Na comunidade somos 115 mil pessoas, seguidores que eu tenho na comunidade Mães da Epilepsia. Eu vejo a ignorância ainda das pessoas, ignorância no sentido de falta de conhecimento. Então, quanto mais eu vejo isso, mais eu quero falar da epilepsia, né? Eu acho que é um absurdo não falar, porque eu, qualquer momento na vida, posso ter uma crise convulsiva, você pode ter, a gente pode sofrer um acidente de carro, bater a cabeça e ter um trauma encefálico e passar a ter epilepsia. A gente pode ter um AVC e passar a ter epilepsia. Então, as pessoas precisam saber, né? E saber lidar com isso também. Saber lidar com isso também, né? O que falta muitas vezes é informação. Informação. Informação, para mim, é a chave de tudo. É você entender para aceitar, né? E para você aceitar e conviver com a epilepsia. Porque, exceto alguns casos que são cirúrgicos, por exemplo, que é pontual, a pessoa tem uma lesão no cérebro em determinado ponto que pode operar e que depois da cirurgia ela não vai mais ter crise convulsiva, e na grande maioria das vezes essas pessoas vão tomar medicação a vida toda, apesar de não ter mais crise. Ou os casos dessas benignas, em que a pessoa faz o desmame da medicação e depois passa a não ter mais epilepsia, a grande maioria dos 40 tipos catalogados ou mais são pessoas que vão ter crise a vida inteira se não tomar medicação. Então a gente tem que divulgar que 30% das epilepsias são de difícil controle e que as pessoas, mesmo sendo medicadas, vão ter crises. Então a gente tem que entender que é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Né? Então, inclusive, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muitas mães não vão gostar, mas eu preciso fazer assim mesmo. E é um tapa na cara, sinto muito, é a realidade. O que você diria para as mães que tentam super proteger os filhos? Eu diria que é muito mais cômodo, né? Se eu pudesse, né, eu teria todas as crises pelo meu filho. Eu viveria tudo por ele, eu trocaria de lugar, mas eu não posso. Viveria com ele 24 horas por dia. Viveria com ele 24 horas, tipo uma coruja, colocaria aqui debaixo e não vai viver. Isso não é saudável nem para o seu filho, nem para você, né?
A criança precisa ter o convívio social, precisa ir para a escola. Meu filho já viajou com a escola 6 dias, teve crise no acampamento. Quando ele tinha as crises tônico-clônico generalizadas, às vezes liberava xixi. Ele não comunicou à coordenadora, ele trocou o lençol, ele se trocou, quer dizer, ele estava seguro para estar ali. Óbvio que a escola tem que saber a hora da medicação, é remédio controlado, a gente não tem que deixar na mala solto, porque às vezes a criança, algum amiguinho pega, então você tem que comunicar à escola. Mas nós estamos aqui hoje, uma terça-feira, né, quase 11 horas da manhã, meu filho está na escola, desde as 7 horas. Eu vou para o consultório, às vezes eu saio do consultório 8 da noite, ele fica sozinho aqui, ele vai para as atividades dele. Então, assim, ele tem que ter sempre um documento da carteira. Eu sempre deixo, assim, eu plastifico, é que hoje está na carteira dele, não deixei aqui. Com o nome da medicação, o endereço, caso aconteça alguma coisa, quem avisar, né? Quais as alergias medicamentosas, isso é muito importante, porque no caso do meu filho ele tem 6 tipos de alergia, por isso que não acertava a medicação, introduzia um fármaco, dava alergia, tinha que tirar, introduzia outro, dava alergia, tinha que tirar, então isso é muito importante. Mas mães, a gente não pode viver por eles, eles precisam ter vida social. Nívia, mas é fácil você falar porque o seu filho está com as crises controladas. Hoje está. Mas ele já teve fases de tomar 4, 5 medicações de uma só vez e ter crises mesmo assim. Então, a escola tem que saber que aquela criança pode vir a ter uma crise, como socorrer, né? E se passar de 5 minutos, chamar o SAMU ou chamar a família. Se tiver a segunda recorrente, chamar a família, chamar o SAMU. Mas as crianças precisam estudar, né? E pra gente encerrar, Nívia, eu gostaria que você falasse um pouquinho da experiência que, para essas mães se sentirem mais confortáveis, você tem dezenas, milhares, eu acredito, de adultos nessa comunidade da Mães da Epilepsia e Epilepsia Brasil que são casados, têm filhos, trabalham com epilepsia. Eu costumo dizer que hoje eu sou vovó da epilepsia de muitas crianças, né? Eu tô com esse caderninho na mão para não deixar de falar. A epilepsia, ela realmente tira nossa comodidade, né, de viver tranquila. Assim, você fica sempre insegura. A gente fala que isso é uma comorbidade, né? Pode vir acarretado síndrome do pânico, depressão. Então, a gente tem que se cuidar, seja a pessoa que tem epilepsia ou a família. Então, tanto uma mocinha que tem epilepsia que quer engravidar, tenha um diário. Eu costumo dizer às pessoas, Nívia, mas é diário de crise? Não, é um diário mesmo. Hoje eu tô me sentindo assim, eu tive tipo um escape, um efeito colateral indesejado, muita sonolência. Olha, eu preciso engravidar. Então, marque com uma ginecologista, explique o que você tem para ver se você pode engravidar com essa medicação, porque muitas podem dar má formação. Então, você tem que fazer um pré-natal. As mães não saiam do consultório com dúvida, não saia. Faça um diário. Olha, meu filho está há 15 dias com desmame de medicação, eu anoto todos os dias. Olha, hoje teve muito soluço, hoje estava muito irritado. Então, leve um diário, não saia do consultório com dúvidas. Os epileptólogos, eles têm obrigação de explicar o que o seu filho está sentindo, o que você está sentindo. Tá? Então, com essas dicas, a epilepsia não vai ser a atriz principal na vida, vai ser só coadjuvante, a pessoa vai ter uma vida feliz como qualquer outra pessoa. Exatamente. É completamente capaz. Óbvio que a gente tem 30% das epilepsias que são de difícil controle, geralmente vem associado a algumas síndromes iniciais, então não confundam, né? 70% é um número muito grande das pessoas com epilepsia. Nós temos gênios, Dostoiévski, Machado de Assis, Alexandre o Grande, muitas pessoas que tiveram epilepsia e que tiveram uma vida normal. Tá ok, então. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Nívia, pela sua participação. Imagina. Obrigada para você que acompanhou a nossa série. São 6 vídeos, você pode ir lá no canal assistir os outros vídeos. Ajude a compartilhar esses vídeos para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre a epilepsia. Se inscreva no canal também, tem vários vídeos sobre saúde. Deixe o seu like se você gostou e deixe também os seus comentários que a gente pode trazer novamente aqui para a Nívia e para os outros médicos que participaram. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Até mais.